pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos estar dando continuidade a um conjunto que eu tinha iniciado já. A primeira parte dele já tá aqui no canal, vou deixar o link aqui no card, caso você queira acompanhar. E a receita dele, provavelmente agora que eu estou lançando o vídeo, já está disponível. Eu vou colocar o link dela aqui na descrição, caso você queira acessá-la. Esse conjunto é uma encomenda que me fizeram para um festival especificamente. Eu vou colocar a foto dele aqui. Não é um design feito por mim, é uma ilustração que a minha cliente me enviou. E eu acredito que não seja um modelo já criado por outra pessoa em crochê. Então eu me dei a liberdade de criar uma receita especificamente para você, caso você queira desenvolver, caso eu queira desenvolver posteriormente, novamente, mais uma vez, essa mesma peça. Então nós vamos estar prosseguindo a partir daí. Na parte 1 do vídeo eu expliquei como a gente faz a base para o bojo, apenas a parte em crochê. E eu já queria iniciar dizendo que você não precisa fazer o acabamento como ele já tinha sido feito em relação à passagem da tira de amarração daqui embaixo do bucho. A princípio eu fiz ela em crochê, mas se você quiser, se for mais simples, porque talvez seja um pouco complicado para algumas pessoas, você pode pegar duas argolas pequenininhas, douradas, ou então de plástico, as que você achar melhor ao seu gosto. E você pode costurá-las no bojo, na parte interna dele, com a linha em canto mesmo, com uma agulha de tapeçaria. Você pode costurá-las, dar um nó, aplicar um pouquinho de cola pano só para dar aquela segurança. E você pode estar passando a tira de amarração daqui do baixo busto ao redor do corpo por elas também, caso fique mais fácil. E se você ainda quiser algo mais fácil, você pode também passar entre os pontos altos já feitos na base, na última carreira de preferência de pontos altos feitas nessa base do bojo de crochê. Então hoje eu vou estar mostrando para vocês como a gente vai aplicar o bojo, como a gente vai fazer o restante dos acabamentos para dar mais segurança, para ficar com a qualidade impecável. A lista de materiais também já está disponível na receita. Em relação às pétalas do bojo, que eu acredito que seja a última coisa que a gente vai fazer. Essa rosa 3D, ela não é uma receita minha, então eu não coloquei ela e não vou mostrar ela passo a passo. Na verdade, eu vou colocar o link do vídeo que eu me baseei para poder fazê-las. E eu fiz algumas adaptações, então eu vou só mostrar para vocês e falar as adaptações que eu fiz. Mas eu acho que não seria ético ensinar vocês essa receita, já que ela não é minha, e já tem um vídeo aqui no YouTube mostrando como se faz essa rosa. Mas ainda assim, também tem um detalhe, ela vai até um certo limite de carreiras e eu queria ultrapassar esse limite de carreiras, porque se você tiver um manequim maior para o seu seio, por exemplo, você vai precisar ultrapassar o limite de carreiras que ela ensina. Então eu já coloquei essas informações a mais dentro da receita também, que tá toda escrita bem bonitinha no PDF. Vou estar explicando alguns detalhes e vou estar explicando mais coisas nesse vídeo. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Rebeca Fonseca, eu sou designer de moda, modelista e artesã, especificamente na área de crochê. Por aqui eu trago algumas receitas, um pouco do meu dia a dia. Então se você tiver interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal. E se você já é inscrito, seja muito bem-vindo de volta. É sempre um prazer te ter aqui. Mas é isso, vamos às confecções. Esse daqui é um bojo que eu já iniciei. O avesso dele fica assim. Eu coloquei o bojo, o enchimento de bojo e coloquei também lastex aqui ao redor. E eu vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer esse acabamento e vou falar as adaptações das pétalas que eu fiz e criei pra essa peça. O que eu havia falado em relação às argolas é nessa área daqui. A gente fez esses pontos aqui especificamente pra passar a tira de amarração dentro deles. Se você quiser entender melhor, tem na parte 1 do vídeo, você pode ver como que a gente faz isso, como que a gente passa a tira de amarração por dentro deles. Mas você não precisa fazer eles, você pode substituir pelas argolas, ou então você pode simplesmente passar por esses pontos altos que já foram feitos aqui na última carreira, no meio deles, de preferência. Porque eu falei na parte 1, é sempre necessário a gente deixar essas argolinhas aqui de fora aparentes. A gente não pode cobri-las. Antes de aplicar o enchimento de bojo e fazer o acabamento dele, a gente vai precisar fazer o acabamento dos fios que sobraram. Então para isso a gente vai passar esses fios que restaram do bojo de crochê que a gente fez na parte 1 e a gente vai com a agulha de tapeçaria passar por dentro dos pontos altos que a gente já fez e depois a gente vai cortar e aplicar um pouquinho de cola pano em cima deles, em cima das pontas cortadas especificamente. Agora a gente vai pegar o bojo e o meu bojo especificamente não é na medida exatamente do bojo de crochê que a gente fez, então eu vou precisar cortá-lo. Mas se o seu já for, você não precisa cortá-lo. A gente vai furar ele também nas bordas com aproximadamente 1 centímetro de distância entre si, entre cada furo, e a gente vai fazer um caseado ao redor do bojo inteiro.
É importante saber que a parte onde a tira vai passar para amarração no corpo, abaixo do seio, ela deve ficar à mostra. Esse bojo nunca deve estar por cima dela, ele nunca deve cobri-la, ela precisa ficar aparente, que nem aqui nesse bojo já pronto. A ferramenta que eu usei para o bojo foi o furador de modelagem que eu já tenho, mas você pode usar o que você quiser, fica a seu gosto, a seu critério. Eu já vi gente, inclusive, usando garfo e esquentando o garfo no fogão, a ponta dele, sabe? E furando o bojo. Mas eu usei o furador de modelagem porque eu acho que ele é mais prático. E além disso, eu também tô usando a agulha 2,5 para fazer esses caseados e o fio Encanto mais grosso, sem ser o slim. E eu tô fazendo 3 pontos baixos em cada um dos espaços feitos no bojo. Além disso, aqui no meu primeiro ponto, eu subi uma alcinha e fiz um ponto baixo. E nos outros eu segui fazendo 3 pontos baixos juntos. Então aqui agora eu vou finalizar com um ponto baixo no primeiro ponto e eu vou enrolar a alcinha no primeiro ponto baixo que eu fiz. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer mais um ponto baixo aqui agora no primeiro buraquinho e eu mostro pra vocês como finalizar. Eu vou puxar o fio. E aqui é importante puxar um fio bem longo, porque ele vai ser o nosso fio de costura desse bojo na parte de crochê. Eu vou cortar. E agora, pra finalizar, eu vou pegar a minha agulha de crochê, eu vou colocar aqui por trás desse primeiro ponto baixo. Eu vou passar pela cabecinha dele e vou puxar o fio por aqui, pela frente. E agora eu vou vir aqui por baixo desse meu último ponto baixo que eu fiz. Vou colocar a agulha de baixo pra cima, saindo entre uma alça e outra, por cima do ponto. E vou puxar o fio por aqui. E daí fica parecendo que tem mais um ponto baixo bem aqui, olha. E agora com esse fio que sobrou, a gente vai costurar esse bojo na peça de crochê. Pra isso você vai pegar uma agulha de tapeçaria e é só costurar manualmente um ponto em cada ponto, da forma que você achar melhor. Pra fixar o bojo no outro e lembrando sempre de deixar as alcinhas do outro lado, do lado correto do bojo, do lado da frente dele, sempre à mostra, tá? A costura não pode passar por cima delas, não pode ficar atrapalhando elas têm que ficar à mostra. Então, é importante você costurar no meio dos pontos altos já feitos na base do bojo de crochê. De preferência, mas não obrigatoriamente. É só vocês deixarem as alcinhas aparecendo do outro lado. Isso que importa. Agora a gente vai passar o lastex, que é esse elásticozinho aqui, eu vou usar o preto, ao redor do bojo nessas alcinhas internas. É importante não fazer muito apertado e nem muito folgado. No final, a gente faz um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixíssimo que a gente fez com o lastex preto. E a gente faz um nozinho aqui e esconde o fio. Agora seria a parte que a gente iniciaria as pétalas, mas já expliquei, não vou mostrar essa parte pra vocês. Eu vou deixar o link aqui do vídeo na descrição, que eu peguei como referência pra poder fazer as pétalas. E você vai fazer dessa mesma maneira, mas com alguns detalhes e adaptações diferentes que eu apliquei nessa receita, que eu vou explicar pra vocês agora. A primeira adaptação que eu fiz é que, ao invés de usar o ponto caranguejo voltando na borda de cada pétala, como ela fala no vídeo, a gente vai estar fazendo, na verdade, pontos baixíssimos, pegando somente pela alça de trás de cada cabecinha, de cada ponto alto, na borda das pétalas. A gente vai iniciar a rosa da mesma forma que ela faz. Cada pétala vai ser igual, vão ter 9 pontos altos na base da pétala, depois a gente vai subir a carreira e eu particularmente faço isso fazendo uma correntinha
e depois eu sigo fazendo os pontos altos. E em cada base você vai fazer um aumento, ou seja, 2 pontos altos em cada espaço. Chegando no fim, você vai fazer um ponto baixíssimo na base da flor anterior que você já fez, e depois a gente sobe mais uma correntinha e volta fazendo em cada uma das cabecinhas um ponto baixíssimo, pegando apenas pela alça de trás, na carreira inteira. E aí é só pular os espaços e finalizar da mesma forma que ela faz. A agulha para fazer as pétalas vai ser a agulha número 3 e a linha vai ser a Slim Encanto da Círculo. Em relação à sequência, realmente ela só vai até a 6ª carreira de aumento. Dependendo do tamanho que você fizer, você vai precisar de mais carreiras além da 6ª. E isso vai alterar a quantidade de alças que você pularia entre uma pétala e outra. E vai alterar também a quantidade de pétalas por carreira. Mas a ideia é essa. As especificações para os manequins maiores eu já coloquei na receita. Lembrando que se você fizer um bojo que tenha carreiras retas ou uma carreira reta, como as últimas carreiras do bojo em crochê, as pétalas nas carreiras retas, elas devem ser iguais as pétalas na última carreira de aumento que você fez para o seu tamanho. Por exemplo, se na última carreira de aumento você pulou 4 alças entre uma pétala e outra, e a quantidade de pétalas da carreira ficar como 9, então vai ser exatamente dessa mesma forma nas carreiras retas ou na carreira reta que você fizer. Lembrando que a gente não vai fazer as pétalas na última carreira de ponto baixo reta. Quando a gente finalizar, a gente vai colocar o regulador de alça e a gente vai finalizar colocando a tira de amarração que vai ficar abaixo do busto em cada um dos bojos, na parte inferior de cada peça. Eu vou finalizar tudo e eu mostro pra vocês como fica o resultado no manequim e eu espero que vocês gostem. Em relação à parte de cima, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou dar continuidade no próximo vídeo. Vai ser ensinando a fazer a saia. As bases das rosas da saia vão ser, inclusive, iguais à rosa do bojo, mas a única diferença é que não vai ter nenhuma carreira reta, não vai ter a última carreira de ponto baixo, nem as últimas carreiras de ponto alto retas, dependendo do tamanho, caso a sua acabe tendo, na parte de cima. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa é só deixar nos comentários. Eu amo ler o comentário de vocês. E é isso, até a próxima.